O que é uma arquitetura cognitiva? Quais os principais tipos propostos e qual sua importância para a neuropsicologia? O termo arquitetura cognitiva, ele designa os componentes do sistema cognitivo. A gente pode analisar o sistema cognitivo em três níveis, né? Um nível que é o nível da arquitetura, outro nível que é o nível do algoritmo e um terceiro nível que é o nível da implementação. No nível da implementação, a gente tem duas disciplinas, né, que são a robótica e a neurobiologia. Essas disciplinas elas estão preocupadas, no caso da neurociência, em saber como é que os neurônios se articulam entre si, se integram para gerar cognição. No caso da robótica, a ideia é como é que você vai construir um artefato, um ser artificial que vai se comportar de maneira inteligente num determinado ambiente. No nível do algoritmo, a gente vai ter o programa. Qual é o programa computacional que vai fazer com que determinada inteligência rode, né? Então, você tem o mesmo computador, o mesmo processador Intel, ele pode funcionar com o programa do Windows ou com o programa do Macintosh. Então, esses dois programas são diferenças que estão no nível do algoritmo, da sequência, né, do tipo de comando, do display, de como é que aquilo ali emite, né, os programas, respostas, emite os comandos para a máquina executar. E no nível da arquitetura, a gente tem os componentes do sistema. Então, a principal diferenciação que a gente conseguiu estabelecer é entre uma memória de longo prazo e uma memória de curto prazo ou memória de trabalho. Essa é uma distinção essencial, né, em um tipo de arquitetura cognitiva. Aí nessa memória de longo prazo, a gente vai ter uma série de componentes relacionados ao processamento espacial, à linguagem e assim por diante. Tá? Então essa é a ideia da arquitetura. Uma das disciplinas que mais contribuiu, né, para identificar os componentes dessa arquitetura, ou seja, quais são as representações mentais e quais são os processos através dos quais essas representações são manipuladas, é a neuropsicologia. Então, a neuropsicologia, estabelecendo padrões de correlação entre a estrutura cerebral e o funcionamento, ajuda a gente a entender quando uma determinada região do cérebro é lesada, qual o processo, qual a representação é comprometida, quando outra outra região é lesada, qual é o processo, qual é o tipo de representação que é afetado. Eu comentei, né, sobre essa arquitetura chamada de von Neumann, que divide entre uma memória de trabalho e uma memória de longo prazo, que tem um processamento sequencial. Essa arquitetura ela tem o nome de inteligência artificial clássica. Né? Surgiram arquiteturas novas, uma importante é a arquitetura artificial conexionista, que é a ideia das redes neurais que se baseiam no processamento paralelo, não existe essa diferenciação entre programa e máquina, entre software e hardware. Essas unidades são extremamente plásticas, adaptáveis, elas mudam as configurações, os padrões de conectividade entre elas, e é daí que resulta o processamento de informação. Qual é a importância dessas arquiteturas cognitivas na neuropsicologia? O que a gente descobriu é que esses modelos cognitivos, principalmente os modelos de processamento de informação, eles são extremamente úteis no diagnóstico neuropsicológico, porque eles permitem formular hipóteses, né, de correlação anatomoclínica, de correlação estrutura-função. Então a gente tem o sintoma, né, a fenomenologia, o desempenho do teste, a experiência subjetiva da pessoa, a gente tem o nível da organização cerebral, e esses modelos eles funcionam como endofenótipos, como situações intermediárias que permitem a gente refinar essas correlações, descobrir associações e dissociações mais sofisticadas. Então, o diagnóstico neuropsicológico, hoje em dia, idealmente, ele deve ser baseado nos modelos cognitivos.